povo, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer dicas de como você pode começar a produzir conteúdo todos os dias. Essa pergunta caiu lá na minha caixinha no Instagram e eu resolvi trazer um vídeo desse. Eu vou até deixar a pergunta aqui porque eu realmente achei muito interessante e eu acho que um vídeo aqui no YouTube fica mais completo. Eu posso trazer dicas tanto práticas como social media, porque eu trabalho como social media, como também produtora de conteúdo iniciante. Então assim, não são dicas de quem já tem milhares de seguidores. Mas antes da gente começar o vídeo, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bianca Galindo, mostro minha vida, minha rotina e também trago várias dicas de marketing, planejamento, organização e afins. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal. Temos vídeos todos os dias, 7 horas da noite, em ponto. E também não deixe de ativar o sininho, porque assim, toda vez que eu postar um conteúdo, você já vai ser notificado. Também, deixa um comentário no final do vídeo ou enquanto você estiver assistindo, do que você mais gosta, o que você quer que eu traga aqui, porque eu tenho muita bagagem, eu posso trazer muito conteúdo, mas eu preciso saber como é que vocês, o que na verdade vocês querem assistir aqui. Então é isso. Feitas as devidas apresentações, vamos para o que interessa. Só para explicar um pouco mais, por que eu resolvi trazer esse conteúdo, né, que sai, digamos assim, um pouco do que eu costumo trazer aqui. Primeiro porque eu já falei em alguns vídeos, eu sempre trabalhei com marketing desde os meus 18 anos, então tenho muita bagagem se tratando de prestar esse serviço para outras pessoas de produção de conteúdo. Desde os meus 18 anos eu trabalho como social media, já trabalhei para todo tipo de empresa, desde material de construção até nicho de odontologia, medicina, então assim, tudo que é nicho, assim, mais diferente, eu já trabalhei. Já peguei e-commerce, já peguei, deixa eu ver o que mais, negócio de placa solar. Então, assim, eu tenho muita experiência que eu realmente posso compartilhar aqui. Não só de produção de conteúdo, mas de marketing no geral. Porque hoje eu trabalho para uma empresa muito famosa. Infelizmente, eu não posso divulgar o nome. Mas você provavelmente acessa ela todo dia. Eu vou deixar aqui o nome da empresa, aí você já vai se tocar. Bom, então vamos lá. Eu separei 5 dicas de como você pode começar a criar conteúdo. E a primeira, que assim, eu sempre falo para qualquer pessoa, seja quem tá começando a criar conteúdo por conta própria ou para algum cliente meu da minha consultoria, que eu sempre falo assim, cara, quando você vai começar a produzir conteúdo, seja como influenciador ou seja como um prestador de serviço, um prestador vendendo alguma coisa, né, algum produto em si, você tem que sempre levar em consideração duas coisas muitíssimo importantes. A primeira delas é o que você vende ou o que você deseja vender. Por exemplo, você é influenciador, você deseja vender o quê? Não tem como você falar, tipo assim, eu vou vender, sei lá, eu vou vender isso aqui. Porque o influenciador vende muitas coisas, né? Ele vende publi, ele vende, enfim, produtos próprios. Então, assim, se você for influenciador, você tem que pensar o que eu gosto de falar, o que eu domino realmente, né, pra falar e pensar nesse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, eu, como influenciadora, eu trago dicas de treino, de alimentação, de organização, tô começando a trazer mais essa coisa de produção de conteúdo, marketing, então tudo isso tá no que eu sei. Se você vende produtos, né, o que você pode fazer? Você vai falar do seu produto, então o que o seu produto tem de benefício, de solução para o seu cliente, de diferenciais, então tudo isso vai no que você sabe ou, né, sobre o seu produto, sobre a sua loja, enfim. E outra coisa que você vai juntar com esse que você gosta, né, o que você sabe, enfim, é a sua paixão. Então, assim, pô, eu amo maquiagem, eu sou apaixonada por maquiagem. É só um exemplo, tá, gente? Não que eu não goste, mas, enfim, a nível de exemplo aqui. Então, por que eu comecei a vender esse produto? Por que eu acho que esse é o melhor pincel pra espalhar base, pra fazer um contorno, enfim, esse aqui não é meu, é só um exemplo que eu peguei aqui da minha mãe. Mas, enfim, você vai ter que pensar em coisas relacionadas à paixão e você vai juntar essas duas. Quando você junta essas duas, então, por exemplo, eu como influenciadora, eu falo sobre marketing, eu falo sobre organização, mas eu também tenho paixão por isso. Então, eu amo como a transformação que o marketing proporciona pode trazer uma solução na vida de uma pessoa. Então, eu como prestadora de serviço, por exemplo, na minha consultoria, eu trago dicas de marketing, eu trago dicas de tráfego pago, mas eu também falo como o marketing mudou a minha vida, como o marketing permitiu eu ganhar dinheiro e realizar meus sonhos. Então, tudo isso entra no quesito da paixão. E quando você junta os dois,
é onde tá o que você vai começar a produzir de conteúdo. Então, você vai fazer primeiro uma lista do que você gosta, do que você domina, ou vai falar do seu produto, do que você pretende vender, ou o que você já vende. E em seguida, você vai falar paixões, histórias, porque sem histórias você não vai se conectar com ninguém. Você concorda que isso aqui, se você procurar em qualquer site da China, você provavelmente vai encontrar? Mas falando da paixão que eu tenho por maquiagem, de como esse produto aqui me ajuda a, sei lá, fazer a minha maquiagem em 5 minutos enquanto eu ainda estou no ônibus indo pro trabalho, vai conectar com um público específico para poder, enfim, criar, né, essa vertente que será o meu conteúdo. Então, por isso que eu sempre falo, seja para amigos que querem produzir conteúdo, ou seja para uma pessoa que realmente tá ali tentando e não tá tendo resultado, que a gente sempre tem que juntar essas duas coisas. Pronto. Feito isso, vamos, digamos assim, pro segundo passo, que é você pensar no seu público. Então, você já sabe o que você vai produzir de conteúdo. O segundo é para quem você vai falar. Porque não adianta você produzir conteúdo, por exemplo, eu querer falar disso aqui para mulheres que não gostam de maquiagem. Ou querer vender para um nicho masculino, que tem homens, né, hoje, convenhamos, que gostam de maquiagem. Então, assim, para homens que querem dar de presente pra namorada, porque eles não vão entender muito, né, se a namorada não der uma dica, assim, por que que esse produto é tão legal, é tão, enfim. Então, assim, você tem que pensar nesse público que você quer atingir, porque imagina, você tá lá tentando atingir todo mundo, mas no final você não atinge ninguém. Então é muito importante que, além de ter um conteúdo muito bem definido, com base no que você sabe, domina, ou sobre os seus produtos, e também falando sobre as suas histórias, paixões, transformações, você também tem que atingir esse público, porque ao atingir esse público, vocês vão criar, digamos, uma conexão que vai fazer sentido. Legal, Bianca? Então, já coloquei aqui. Como é que eu falei? O que eu vou fazer de conteúdo. Então, eu tenho ali o conteúdo que faz sentido pra mim, o que eu gosto, o que eu domino. Já tenho o meu público. Qual é o próximo passo? Bom, gente, o terceiro pilar, e que assim, eu considero muito, muito, muito importante, principalmente nos dias de hoje, porque uma coisa é você produzir conteúdo quando você tá, por exemplo, ali nos anos de 2011 a, sei lá, 2016, 2017, que, né, o pessoal mais consumia aqueles influenciadores iniciais. E aqui eu não tô falando só de influenciador tipo Whindersson Nunes, não, tô falando da massa de pessoas que hoje são grandes na internet, tá? Uma coisa é esse mercado que tava começando a entender como funcionava a rede social. Outra coisa é 2024, quase 2025, que as pessoas já entenderam como funciona. Então, o terceiro pilar é você pensar numa estética. E aí entra o pilar de branding. Eu posso trazer um outro vídeo só falando de coisas de branding, porque assim, é muito amplo. Inclusive, eu tenho um treinamento que eu falo muito sobre isso, né, que é a minha consultoria. E assim, o pilar de branding, eu juro, eu gasto assim, né, entre aspas, porque é um investimento para os clientes, mas eu gasto com esses clientes praticamente 3 encontros, depende muito de negócio para negócio e de perfil para perfil, entre 2 e 3 encontros só para falar de branding. Porque vamos lá, a Bianca, vocês podem reparar, por exemplo, na estética dos meus vídeos. Eu sou uma pessoa que eu tenho cores definidas, eu tenho uma forma de conversar, eu tenho uma forma de me portar diante da câmera que outras pessoas não vão ter. E isso é uma das características do branding. Então você tem que ter muito claro qual é o seu branding, para você não ser aquela coisa que muito se conversa hoje na internet, que são as pessoas que tudo tá virando minimalista. Você já reparou nisso? Então você tem que ter muito claro, digamos, qual é o seu DNA para você conseguir expressar isso na sua marca. Então esse terceiro pilar, que é o branding, é muito importante você se conhecer para conseguir expressar isso. E aí você se conhecendo, para vocês verem como é complexo o negócio. Você consegue transformar isso por meio da sua comunicação, seja por meio de um vídeo, seja por meio de um story, seja por meio, sei lá, de um post no Instagram, no Facebook, enfim. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Ai, Bianca, eu não entendo de branding. Como eu falei, deixa aqui nos comentários, fala, eu quero um vídeo falando de branding, ou dá algumas dicas de branding, porque é realmente um assunto muito amplo e eu não consigo trazer só nesse vídeo que eu tô falando, né, das dicas iniciais. Quarto ponto, que eu considero assim, gente, olha, isso aqui...
Pra quem tá chegando agora nesse mercado, é assim, é uma dica de ouro. Inclusive, pra gravar esse vídeo, eu usei essa dica que eu vou trazer pra vocês, que é utilizar as ferramentas de inteligência artificial ao seu favor. Porque quando você tá ali, tipo, começando a entender um pouco do seu mercado, você começa a copiar o conteúdo de pessoas que te inspiram. Isso é natural, isso é padrão, muita gente faz isso. Qual que é o problema? Você só ficar copiando aquelas pessoas, tipo, copia e cola, sabe? Ctrl+C, Ctrl+V. E quando você começar a crescer, o mesmo público que consome o seu concorrente, quando começar a consumir você, vai falar assim, opa, que é isso? Então, o que eu sempre indico, né, para as pessoas, pô, você gostou muito desse conteúdo, você achou muito interessante esse tópico, vai lá na ferramenta de IA, seja o ChatGPT, seja o, acho que é Gemini, né, do Google, e procura outras formas de você abordar esse mesmo tópico, não usando a mesma forma que a pessoa fez, tipo copia e cola, sabe? Então essa dica ajuda muito, porque, por exemplo, eu queria trazer esse conteúdo de dicas iniciais, mas eu não queria usar o mesmo título de outras pessoas que eu me inspiro, que falam também de como criar conteúdo se você é iniciante, entende? Então essas ferramentas realmente ajudam demais se você tá começando nesse mercado. Então, de verdade, se você ainda tá meio perdido, pega essas inspirações e já começa a aplicar, né, para você transformar esses conteúdos inspiracionais em conteúdos realmente autênticos, para pessoas olharem e falarem, nossa, eu nunca pensei por esse lado. E a quinta dica, que você provavelmente já viu em algum outro vídeo, mas ela é realmente muito importante, é quando você começar a produzir conteúdo, por exemplo, eu quero começar a produzir conteúdo no YouTube. Então, você aprende a mexer primeiro nas plataformas gratuitas, nos aplicativos, enfim, ferramentas gratuitas. Porque vamos pensar assim pela lógica, imagina, e assim, eu já passei por isso, tá? Por isso que eu tô trazendo essa dica, ela é muito importante mesmo. Eu comecei a produzir conteúdo no YouTube. Cara, eu já vou lá, compro a plataforma mais top de edição, tem coisa que eu não faço nem ideia como usa. Eu já investi, sei lá, 3 mil reais numa plataforma super top, mas os meus conteúdos ainda estão ali 3, 4, 10, 20 visualizações. Quem me segue é a minha família, os meus amigos. Então, assim, vai vivendo as etapas por etapas, sabe? Se você olhar, a maioria dos influenciadores hoje, sim, eles têm pessoas que editam o vídeo deles porque eles ganham dinheiro com isso. É a forma que eles monetizam hoje. Só que você tá começando. Então, entenda que a sua trajetória vai levar um tempo até você realmente investir nisso e ganhar dinheiro com isso. Eu não tô falando que vai demorar 10 anos para você conseguir, não, você pode, existem hoje formas, né, para você conseguir acelerar isso, mas entenda que, dependendo da etapa em que você está, você vai ter que aprender a fazer as coisas sozinho. Então, aprenda a mexer nessas ferramentas. Seja o Canva, seja o, sei lá, o InShot, né? O CapCut, enfim. Essas plataformas gratuitas, elas já entregam muita coisa. Então, aprenda a mexer nelas e torne-se muito profissional. Então, assim, aprenda a usar tudo de forma que as pessoas vão olhar o seu vídeo e falar, caramba, que qualidade. Porque, sim, dá pra você entregar muita qualidade. Só que você vai ter que, digamos, gastar um tempo ali pra realmente aprender a mexer. E por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por isso, gente. Eu investi faz, sei lá, uns 4 anos num curso muito, muito bom. Assim, eu não tenho o que falar da pessoa. Era realmente um curso incrível. Só que, pra etapa em que eu estava, e assim, eu nem produzia conteúdo aqui, tá? Era pra vender pra cliente. Pra etapa que eu estava, pra vender o meu serviço de social media, para onde o cara ensinava, tava muito longe. E não que eu não fosse aprender, porque eu sempre fui a pessoa de, se eu tô tendo a oportunidade de aprender, mano, vou correr atrás. Só que eu não queria ser designer. Eu nunca gostei dessa parte de identidade visual, enfim. Eu falo, eu gostei disso, faz alguma coisa similar e pronto. Mas eu nunca fui a pessoa de, nossa, vou usar minha criatividade e tal. Não, não é minha pegada, entendeu? E aí, o cara sempre falava, você tem que usar a sua criatividade, e buscar isso, e buscar aquilo. E aí, ele ensinava várias coisas naquela plataforma da Adobe Premiere. E sim, gente, eu gastei e comprei. Não gastei, né? Mas eu investi um dinheiro que eu nem cheguei a usar. A plataforma ficou um ano parada, porque eu realmente não me identifiquei. Inclusive, eu pedi o reembolso do curso, porque... enfim, não fazia sentido pra mim. Era melhor contratar um designer que ele ia, né, cobrar um valor, uma porcentagem do que eu ganhava, ia fazer muito melhor, muito mais rápido. Então, assim, por experiência própria, eu te dou essa dica. Se você se identifica, com o passar do tempo, depois que você dominou as básicas,
compre cursos, né, das pessoas que ensinam, por exemplo, tem muita gente que ensina a usar o Canva, e aí eu acho que é válido. Mas, primeiro, aprenda a ser muito profissional nessas plataformas, entende? Pra depois você aprender a fazer as coisas sozinho ou até pagar alguém. Em relação a planejamento de conteúdo, porque eu acho que hoje o maior desafio das pessoas que estão começando a produzir é realmente essa questão de planejamento, organização e constância. Então, eu vou trazer algumas diquinhas de ouro pra você conseguir aplicar tudo isso que eu trouxe e ainda conseguir se organizar, planejar e ter essa consistência, porque sim, hoje é o maior desafio. Então, a primeira coisa é você definir uma frequência que esteja alinhada com a sua realidade atual. Não adianta você olhar, por exemplo, para o que a Virgínia faz de postar conteúdo todos os dias. Se você sai de casa 6 horas da manhã, volta para casa 11h30 da noite e no outro dia repete a sua rotina e você só tem o final de semana livre. Então, assim, olhe para sua realidade e fala: isso que eu tô planejando, isso que eu tô idealizando, faz sentido? Eu vou ter esse tempo para investir nesse futuro? Porque, como eu falei, a Virgínia ganha dinheiro com isso, trabalha com isso. Você está começando, né? Você provavelmente tem outras responsabilidades. Então, não tô falando que é impossível. Eu tô me virando, tô fazendo isso. Mas hoje, dentro da minha realidade, pô, faz sentido. Eu não sei se daqui 6 meses vai fazer, mas hoje faz muito sentido, tá se encaixando, eu tô conseguindo. Então, a primeira coisa é, defina essa frequência e esses horários. O que eu sempre sugiro, tá começando? Começa com a frequência mínima, que são de 2 a 3 vídeos, de 2 a 3 conteúdos semanais. Sei lá, seja Instagram, YouTube, afins, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, pra você conseguir se planejar, crie, digamos assim, uma planilha, uma tabela, um planner. Isso vai muito de pessoa para pessoa, tá? Mas crie alguma coisa que você realmente olhe e fala: olha, isso aqui eu consigo usar para me organizar. E aí, por exemplo, voltando para a dica da frequência, pô, eu defini a frequência de, sei lá, 2 vídeos por semana no YouTube. Eu vou pegar o meu plannerzinho que eu deixei separado só para produzir meus conteúdos, vou postar, sei lá, terças e sexta-feira. Aí, dentro desse planner, eu vou anotar todos os dias. Gente, isso funciona muito, tá? Eu faço isso e tá dando certo. Todos os dias daquele mês que eu vou precisar produzir conteúdo. Então, sei lá, no mês deu 15 vídeos que eu vou precisar. Chuta no assim, tá, gente? Então, deu 15 vídeos que eu vou precisar produzir nesse mês. Então, eu anoto no meu plannerzinho, num papelzinho, enfim. Fica a sua escolha, as suas opções, os dias que você vai precisar. E lá você vai distribuir todas as ideias de conteúdo. Então, cara, não se prende assim, dentro daquilo que eu falei no começo do vídeo, né, que faz sentido dentro do seu conteúdo. Coloca tudo que você tem de ideia, porque lá você vai ter uma visão mais clara de, pô, durante esse mês eu vou produzir tantos vídeos. E aí você vai olhar para sua realidade e falar assim: quando que eu vou conseguir fazer isso? Porque aí fica muito mais claro, entende? Fica uma coisa mais palpável de falar assim: o que eu pretendo fazer para o que eu consigo fazer, entende? Então, assim, essa é uma dica super de ouro. Eu costumo só falar isso na minha mentoria, na minha consultoria, mas eu resolvi trazer aqui porque é onde as pessoas mais falham. E por fim, mas não menos importante, tire um tempo para você conseguir organizar tudo isso que você produziu. Porque, como eu falei, as pessoas mais falham na parte da constância. A parte de planejar, a parte de organizar, cara, muita gente, e eu falo isso porque eu tenho uma consultoria, o que eu mais escuto na consultoria é: ai, Bianca, eu consegui planejar, eu consegui organizar, mas na hora de fazer, o tempo que eu estipulei não deu certo. Por quê? Porque enquanto a gente tá aprendendo ali, a gente geralmente leva um tempo muito maior de quando a gente já dominou uma determinada habilidade. Então, o que eu costumo falar para os meus mentorados? Pô, tá ali aprendendo, sei lá, gravar os vídeos igual eu falei aqui no YouTube. Quando eu comecei, gente, era praticamente um dia inteiro para conseguir gravar 3 vídeos na época que eu postava pra semana. Então, assim, era o tempo de fazer a pesquisa, de organizar como é que eu ia postar, de escrever o roteiro, de gravar realmente, ver se eu gostei. Aí tinha a etapa de editar, a etapa de fazer a capa, fazer todo o SEO, por exemplo, que tem aqui no YouTube. Então, cara, isso leva tempo. E aí eu ficava um dia inteiro, sei lá, o sábado inteiro na época, pra conseguir ter essa frequência de 3 vídeos. Hoje, que eu já entendi como funciona, eu faço isso muito mais rápido. Eu preciso, sei lá, de 2 horas pra cada um vídeo que eu posto.
E antes eu fazia 3 e eu levava quase um dia inteiro. Então eu começava bem cedo pra, né, não atrapalhar muito a dinâmica da casa, mas eu começava ali a gravar por volta das 6h30, terminava de gravar geralmente 2 horas da tarde, e olha que eram vídeos curtos. Se você voltar lá no começo do canal, você vai entender do que eu tô falando. E aí, tipo, era isso, assim. E aí eu ficava indo o resto do dia fazendo todos os outros passos. Então, leve em consideração esse tempo que você, digamos, vai gastar a mais até você entender quanto tempo você leva. E a partir disso, você vai se organizando pra entender quanto tempo você realmente precisa. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, alguma questão, deixa aqui nos comentários. E também, se você quer que eu traga alguma etapa, digamos assim, mais aprofundada, falar, por exemplo, a parte do branding, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu quero muito trazer mais tópicos sobre essa parte de marketing, né? Eu ainda não sei exatamente o que eu vou falar, porque como eu falei no comecinho do vídeo, né, eu domino muita coisa. Então, desde copywriting até tráfego pago, tráfego orgânico, lançamento. Então, assim, eu realmente tenho uma bagagem bem grande, então eu ainda tô organizando isso. E se você conseguir deixar nos comentários alguma coisa que mais te interessa, vai super me ajudar. O vídeo foi esse. Não deixa de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e te espero amanhã, 7 horas da noite. Beijo e fui!